da Igreja Renovo, pastor Marcelo Correia, pastora Priscila Correia, num evento de mulheres, numa festividade de mulheres, e fomos profundamente abençoadas naquele lugar. E eu, fazendo a programação da nossa conferência, conversando com a Tainara, ela me lembrou, olha, fomos muito abençoadas pela Esther, pela missionária Esther. E eu, é verdade, nós fomos. E eu fui tentar, e aqui ela está para ser usada pelo Senhor. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida dela. Deus santo e poderoso, nesse momento eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento todo especial, o momento da tua palavra, Deus. Pai santo, que o Senhor venha, Senhor, falar aos nossos corações, usar a tua filha da forma que o Senhor quer nesta noite. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha preparar o nosso coração para receber aquilo que a tua filha tem para nos dizer, que ela seja boca do Senhor nessa noite para nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor para todos sempre. Parte do Senhor, igreja. Queridos, é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês nessa noite. Recebi esse convite de forma tão honrosa pela pastora Juliana. Quero louvar a Deus pela tua vida. E louvando a Deus pela vida da pastora Juliana, eu louvo a Deus pela vida de todo o ministério. Que o Senhor continue vos abençoando com toda sorte de bênçãos. Hoje eu tive que vir sozinha porque toda a equipe está trabalhando no encontro com Deus, pastora Ju. Eu falei, meu Deus, eu vou cultuar hoje sozinha. Mas pensa na alegria que eu fiquei quando eu vi meus amigos aqui, pastora Priscila, pastora Marcelo. Eu não vou falar quanto tempo a gente se conhece para o povo não saber que a gente é velho, né? Mas amo vocês moram no meu coração e não pagam aluguel, tá bom? Vocês sabem disso. Queridos, eu tinha um desejo ao meu coração para uma mensagem para esta noite. Mas eu ouvi claramente o Senhor gritar uma mensagem para a sua igreja, e eu quero ser fiel àquilo que o Senhor me confiou. E é muito especial para mim poder ministrar essa mensagem, porque eu digo que ela é a mensagem da minha vida, foi a mensagem que o Senhor me encontrou. E eu queria compartilhar algumas coisas com você. Abre a sua Bíblia, na epístola, segundo escreveu o apóstolo Paulo a Filemão. Você vai perceber que Filemão só tem um capítulo. Então nós vamos ler o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12. Depois nós vamos pular para o versículo 16, 17 e 18, para uma melhor compreensão. Se você tiver um pouquinho de dificuldade de achar, fica antes de Hebreus, tá bom? Mas também está sendo reproduzido. Quem achou, diga glória a Deus. O texto diz assim: eu te suplico, pois, por meu filho Onésimo, a quem gerei em minhas prisões, que em outro tempo não te foi útil, mas agora nos é muito útil, tanto a ti como a mim. E eu o envio a ti. Recebe-o como se estivesse recebendo o meu próprio coração. Agora pula para o verso de número 16. Não já como servo, ou algumas versões vai dizer, não mais como escravo. Antes, mais do que servo, como escravo. Como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti. Assim na carne, como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Agora redobre a sua atenção no versículo 18. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Algumas versões vão dizer, e se te causou algum prejuízo ou se te deve alguma coisa, ponha isso em minha conta. Queridos, nós estamos diante de uma epístola cujo seu autor é o apóstolo Paulo. E essa epístola ela vai se materializar dentro de 3 personagens. Eu gosto muito, particularmente eu sou amante das cartas paulinas, e quando nós vamos olhar para as cartas que o apóstolo Paulo escreve, que ele é responsável por um terço do Novo Testamento, nós vamos perceber que Paulo tem uma característica para estar escrevendo para o ajuntamento da igreja ou para o líder da igreja. Na medida que Paulo está escrevendo para o ajuntamento da igreja ou para o líder da igreja, Paulo, em sua autoridade apostólica, também como mestre e profeta, ele vai direcionar a igreja a respeito dos mistérios contidos em Cristo Jesus para desvendar esses mistérios da igreja. Paulo vai falar para a igreja e para os líderes a respeito da fé, da doutrina elementar de Cristo. Vai falar a respeito daquilo que é a nossa crença da verdade de uma vida não somente aqui, mas de uma vida futura. Só que quando nós olhamos para a carta de Filemão, vamos perceber que esta carta foi
foge um pouco dessa característica de Paulo, que está escrevendo para igrejas ou para um líder. A saber que Paulo está escrevendo para um homem chamado Filemão. E está escrevendo esta carta por conta de um outro homem. Eu costumo dizer que se Onésimo não existisse, talvez a carta a Filemão jamais existiria. Porque Paulo está escrevendo justamente por conta de Onésimo. Quem é esse homem? Quando nós pensamos, apóstolo Paulo já avançado de idade, acreditamos que Onésimo deve ser alguém muito importante para Paulo poder estar escrevendo uma carta a próprio punho por conta desse homem. Que pois é Onésimo? Será uma autoridade? Será alguém respeitado no meio da sociedade? Aí a história vai nos contar quem é Onésimo. A história diz que ele é um escravo. E para piorar sua condição, além de ser um escravo, ele é um escravo fugitivo. Escravo de Filemão que fugiu da casa de seu senhor. Todas as vezes que falamos na nomenclatura escravo ou escravidão, automaticamente pensamos em alguém que sofreu, alguém que foi subjugado, alguém que foi maltratado, alguém que foi escorraçado pelas questões da escravidão. Só que algo que me chama a atenção é o testemunho que o próprio apóstolo Paulo vai dar sobre Filemão. Parafraseando, Paulo vai falar: Filemão, sua mão sustentou a mãos de muitos, seus pés fortaleceu a pés vacilantes. Você somente não ama, como você também exerce a caridade. A caridade é a obra exercida do amor. Paulo está dizendo que Filemão escolheu amar. Como que aconteceu esse amor? Um dia Filemão recebeu a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E essa chama inflamou no seu interior, a tal ponto que Filemão está dizendo: a mensagem não vai ficar só comigo, a mensagem vai se expandir. Filemão abre a porta da sua casa. E dentro da sua casa agora começa a igreja de Colosso. Então eu estou dizendo que a casa de Filemão não é qualquer casa, não é qualquer lugar, não é qualquer ambiente. É o lugar onde há ajuntamento dos santos ao partir do pão. É o lugar onde tem a presença do Espírito Santo. E onde a presença do Espírito Santo está, alguma coisa acontece. Não é jargão de pregador, é a verdade da palavra. Porque onde o Espírito Santo está, as coisas que estão fora do lugar precisam voltar para o lugar de novo. Onde o Espírito Santo está, quem está morto levanta, quem está caído é renovado, quem está enfermo é curado. O Espírito. Então eu estou dizendo que esta casa não é qualquer casa. E onde o Espírito Santo está, como nós já vimos aqui, tem palavras proféticas, tem canções, tem mover. Então esta casa é uma casa onde há ajuntamento dos santos. Há o amor. Esse senhor chamado Filemão não é qualquer um, é alguém que foi transformado e impactado genuinamente pelo Evangelho de Cristo. Só que Onésimo foge dessa casa. E todo aquele que foge precisa de um álibi para justificar o motivo da sua fuga. Ninguém foge se não tiver um motivo para fugir. Ora! Qual é o motivo da fuga de Onésimo? Se o seu senhor era bom? Se na casa tinha palavra? Se na casa tinha comunhão? Se na casa tinha ajuntamento? Aí a história nos diz que Onésimo foge porque ele roubou o seu senhor, adquiriu uma dívida muito alta. Agora vem comigo, entra na história que eu estou pregando para uma igreja bíblica inteligente. O que é tão importante para um escravo para querer roubar dinheiro para o seu senhor? Se a roupa de seu corpo o senhor dava, se o alimento em sua mesa o seu senhor também dava. O que é tão importante para o escravo a tal ponto de roubar o seu senhor e adquirir uma dívida muito alta? É simples. A lei dizia que um escravo, para ser livre, ele precisava comprar a sua liberdade e pagar a sua dívida. Então o problema não está na casa. O problema não está no senhor. O problema está no escravo que não quer ser escravo, quer ser dono do seu próprio nariz. Porque a casa continua tendo palavra, a casa continua tendo ajuntamento, a casa continua tendo comunhão. O Senhor ainda é bom, mas Onésimo quer ser livre. Me ajude a pregar, por favor, pelo amor de Deus. Pega na mão de quem está ao teu lado, vai, me ajude a pregar. Sacode esse crente e diz: quem quer ser livre a todo custo não valoriza a benevolência que já existe.
o Senhor pode até ser bom, mas tem que ter submissão de obediência. Então o escravo não pode ir para onde quer, tem que prestar conta para o Senhor. Não pode fazer o que quer, tem que prestar conta para o Senhor. Não é dono do seu próprio nariz, tem que prestar conta ao seu Senhor. Ah, Onésimo. Quer ser livre. Sabe o que ele faz, pastora Priscila? Foge. Porque já que ele não consegue de forma legítima, ele está tão engodado pelo seu eu que ele vai querer de forma ilegítima. Porque quando o meu eu está inflamado, eu quebro princípios sem calcular os prejuízos. Ele está tão cheio de si que quer a sua liberdade a tanto custo que ele não vai calcular os custos. Ele foge. E sabe algo que me chama muita atenção? Já não estou enxergando mesmo? Sabe algo que me chama muita atenção? É que quando Onésimo decide fugir, percebe que ele não está fugindo de qualquer casa. Ele está fugindo de uma casa que tem a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, amém? E aí às vezes a gente ouve dizer assim: o escolhido não tem escolha. Tem sim. Porque quando Onésimo decide fugir, o texto não diz que Deus ficou à porta de Onésimo e disse: não vai, não foge, eu vou te impedir. Não. Deus faz com Onésimo o mesmo que fez com Jonas. Quer fugir? Vai, te dou corda. Quer fugir? Pode ir. Pega na mão de quem está atolado, pelo amor de Deus. Olha para esse crente e diz: não é porque está fugindo e está sendo bem sucedido que Deus está aprovando. Tem momentos que Deus vai permitir a fuga, mas para encontrar a gente lá na frente. Quem é mais aí? Gente, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Ele foge. Quem é mais antigo aqui lembra aquele jargão, né? Perna pra que te quero. Quando era criança, só eu que peguei goiaba na vizinha, mas alguém fez isso aqui? Desculpa te decepcionar, não tenho 18 anos, já passei dos 30. E aí eu lembro que os meus primos falavam assim, eu era menorzinha, e falava assim: Estê, perna pra quem te quero. Tá dizendo assim, a vizinha tá vindo aí. Então a gente corria até o ponto da canela encostar nas costas. Quem é desse tempo? Eu fico imaginando, pastora Ju, Onésimo fugindo, perna pra que te quero. Fugindo, correndo, pensando: agora eu sou dono do meu próprio nariz. Agora eu vou fazer o que eu quero. Agora ninguém dita mais a minha regra. Agora ninguém dita mais o que eu tenho que fazer. Agora ninguém vale a pena viver fugitivo do que prestar conta. Só que o que Onésimo não entendia é que Deus dá corda não significa que ele perdeu o controle. Quando Onésimo decide fugir, presta atenção, Onésimo decide ir para um ambiente, para um lugar, para uma rota, para um destino. E qual o lugar que Onésimo escolhe? Diga comigo: Roma. Por que Roma? Roma é o palco central das negociações da época. E Roma era o destino onde todos os escravos fugitivos corriam para poder ficar entre os povos e não ser percebido que era escravo fugião. Então, para Onésimo, pastor Marcelo, era fácil passar desapercebido no meio da multidão. Porque a gente é assim: todo aquele que foge vai fugir para um ambiente onde outras pessoas validarão as suas fugas. Vai fugir para Roma porque aqui ninguém me vê, aqui ninguém me acha. E aqui, se alguém me confrontar, é fugitivo como eu também. Só que a Bíblia não diz, não explica. Só diz que há um momento Onésimo vai cair dentro de um cenário em Roma, dentro da prisão de alguém. Quem está nesse lugar? Se chama apóstolo Paulo, em prisão domiciliar há 2 anos. Enquanto tem alguém fugindo, querer ser livre a todo custo, Deus vai projetar um encontro com alguém que abriu
mão da sua liberdade. Porque Paulo vai começar a carta assim: eu, apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não está explicando com o discurso, ele está explicando com a vida. Onésimo, no que depender a tua liberdade não vale de nada. Eu prefiro ser preso para os homens, mas livre em Cristo Jesus. Pega na mão desse crente que está do lado, vai, me ajude a pregar. Pega, vai, sacode e diz: Deus projetou encontros para lembrar que a tua fuga não vale a pena. Talvez você venha aqui nessa noite pensando que Deus ia falar: te anima, você vai romper com esse sistema, você vai romper com esse ambiente, você vai romper com isso. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: te anima, tá na hora de romper com a tua zona de conforto, tá na hora de romper com as tuas fugas, tá na hora de romper com as tuas omissões. Eu não sei, gente, eu não sei como, em que momento, mas Onésimo vai parar dentro da prisão de Paulo. Olha isso. O Espírito comunica meu espírito, eu comunico a igreja. Deus está preparando para a tua vida encontros que você nem imaginava, para te dar um choque de realidade do teu chamado. Eu vou repetir pela segunda vez. Deus está preparando encontros para a tua vida que tu nem imaginava, para te dar um choque de realidade. Deus está dizendo para Onésimo: Onésimo, você fugiu pensando que poderia escapar de mim, mas eu te coloco no ambiente que te lembra o que é ser livre de verdade. Jesus, tanta gente que poderia estar na prisão com Paulo, mas Deus permite que é Onésimo. Só que algo que me chama a atenção é o versículo de número 10, que Paulo vai dar uma declaração dizendo: eu gerei a Onésimo em minhas prisões. Há um debate teológico histórico aqui. Há quem diga que Onésimo passou por mais de uma prisão de Paulo com ele, por conta que a palavra está no plural. Seja em uma ou em algumas, eu não posso afirmar, porque aquilo que eu não tenho capacidade para afirmar categoricamente, eu não dou voz a isso. Mas seja em uma ou em algumas prisões, é de fato que Paulo está afirmando: eu gerei a Onésimo. Diga comigo: gerou. Você sabe que tudo aquilo que é gerado é para dar luz. E por que Paulo gera Onésimo? Ele mesmo vai dar a informação, versículo de número 11: porque ele em outro tempo te foi inútil. Ah, não, isso aqui ficou martelando no meu interior. Porque Onésimo estava dentro da casa de Filemão, tinha um Senhor bondoso, tinha um Senhor amoroso, na casa havia culto. Só que Paulo está dizendo: ao invés de ele ser útil, ele era inútil. Porque não existe colaboração com o ambiente se o meu coração não estiver predisposto. O ambiente é de comunhão, mas está cheio de ego. O ambiente é de partir do pão, mas está cheio de ego. O ambiente tem a presença do Espírito Santo, mas eu não quero estar aqui, eu quero ser livre. Então mesmo que o ambiente seja extraordinário, é inútil. Eu vou falar porque o Espírito de Deus está mandando. Pega na mão desse crente que está ao teu lado, por favor. Olha para ele e diz: não é o ambiente que faz você, é você que faz no ambiente. Tem gente pensando que é responsabilidade da casa me tornar alguém que exerce a vocação, quando na verdade a casa é só um parâmetro para eu exercer a vocação. Deus está dizendo para alguém aqui: para de responsabilizar as coisas externas das tuas omissões. Paulo está dizendo: é inútil. Mas por que Paulo está usando esse jogo de palavra inútil, útil? Aí, isso aqui é muito interessante. Antigamente os nomes não eram colocados nas crianças de forma alavantê, né? Os nomes eram colocados nas crianças por conta do significado que se carregava. Então acreditava-se no tempo antigo que o significado do nome da criança apontaria
seu destino. Então todas as vezes que você vai olhar para a Bíblia, um nome, e você vai buscar o seu significado, ele está apontando destino. Lembra do povo na época de Oséias? Deus estava aborrecido com o povo. A mulher de Oséias vai gerar filhos. Aí tem dois. Primeiro tem Jezreel, depois vai ter Lo-Ruama e Lo-Ami. Aí Deus está chamando, não meu povo, desfavorecido de Deus. Lo-Ruama, desfavor de Deus. Lo-Ami, não meu povo. Só que quando o povo se arrepende e Deus muda a sorte do povo, o que Deus faz com o nome das crianças? Muda também. Tira de Lo-Ruama, desfavor de Deus, para Ruama, favor de Deus. De Lo-Ami, não meu povo, passa a ser Ami, meu povo. Então a Bíblia está dizendo que nomes carregam esses apontamentos proféticos de destino. E aí, se você for pegar o nome Onésimo e for traduzir, sabe o que ele significa? Aquele que é útil. Ou aquele que tem utilidade. Só que Paulo está dizendo que enquanto Onésimo estava na casa de Filemão, o que ele foi, gente? Pera. Então quer dizer que eu tenho um peso profético, eu tenho um apontamento profético, eu fui inserido em um ambiente que eu posso exercer esse profético. Mas se eu estiver encodado do meu eu não ando para o profético, eu ando na contramão da vocação. Pode apertar mais um pouquinho, se não puder vai apertar do mesmo jeito. Quando nós estamos engodados pelo nosso eu, quem tinha que ajuntar espalha, quem tinha que curar fere, quem tinha que amar odeia. Todas as vezes que eu estou cheia do meu eu não ando para a vocação, eu ando contra a vocação. Não tem o seu eu que quer ser livre. Gente, porque olha só, pega na mão desse crente aí, vai, me ajude. Pega na mão desse crente aí que está do seu lado, olha para ele e diz: não existe exercer vocação sem submissão. Não vem com essa história de eu não gosto de prestar conta da minha vida. Isso é discurso de rebeliado, porque filho ainda presta conta. Eu vou pregar. Nós gostamos de abrir a Bíblia no Salmo 91 e dizer: não tem seta que voe de dia, não tem peste que anda na escuridão, não tem mortandade que assola meu dia. 1000 vai cair de um lado, 10.000 do outro, mas eu não serei atingido. Mas a gente esquece de olhar para quem é. Não é para visitante, não é para quem não tem intimidade, é para quem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem mora presta conta. Preciso correr. O texto está dizendo que ao invés dele exercer aquilo que foi depositado sobre ele como vocação profética, ele está andando na contramão dessa vocação. Porque o homem engodado do seu eu, ele é autossuficiente em si próprio. E não existe relacionamento com Deus sem dependência. Vai apertar mais um pouquinho, tá bom? Esther, eu posso exercer meu dom sem dependência? Pode. Te provo na Bíblia. E Cristo vai virar para os discípulos e vai dizer assim: naquele grande dia dirão: em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei, em teu nome vida salvei. Mas ouvirão: apartai-vos de mim, vós que praticais a maldito, eu não vos conheço. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado praticado com ausência de arrependimento. Então, se não houver submissão, não há reconhecimento do meu estado. Por isso que Satanás atua e trabalha na independência silenciosa. Porque quando nós nos tornamos independentes, nós nos tornamos autossuficientes a tal ponto que nós não queremos. Por isso que Deus diz: precisa ser dependente. Porque a dependência me coloca em um estado de miséria, onde a graça vivifica esse estado e glorifica o Cristo. Então, se não houver submissão, eu estava sentado nesse lugar, cultuando ao Senhor e orando, e o Espírito de Deus falou comigo: você não vai pregar para onésimos fugitivos lá fora, você vai pregar para onésimos fugitivos aqui dentro.
Eu estava aqui orando e o Espírito de Deus falando comigo: os meus filhos precisam romper com a independência. Tem gente que cresceu, melhorou um pouquinho, já está se achando independente, já está se achando dono do seu próprio nariz, só que está andando na contramão da sua vocação. Mas Deus me trouxe lá de Xerém para liberar esta palavra dizendo: ainda há tempo. Pega na mão desse crente, vai, sacode ele e diz: se Deus está te falando, é porque ainda há tempo. Vamos lá. Deus poderia muito bem descartar a Onésimo, sim ou não? Só que sabe o que eu vejo, pastora Ju? Eu vejo, obrigada minha linda, eu vejo que para muitos, preste bem atenção, para muitos a prisão pode ser algo extremamente radical, sim ou não? Gente, é legal prisão? Não. É confortável? Só que olha o que Deus faz. Eu amo Deus, eu amo meu Senhor, eu amo meu Pai. O Pai permite Onésimo fugir. E no meio dessa fuga vai colocar a roda de Onésimo para dentro de um ambiente que aos nossos olhos parecem ser radicais, mas para Deus é disciplina, para botar Onésimo no centro da sua vontade de novo. Então peraí, a prisão é ruim, sim ou não? É difícil, sim ou não? Mas por que Deus permite que Onésimo vá para dentro da prisão? Porque ele está falando: olha, vai ser na prisão que Onésimo vai ser gerado. Aí eu lembro do que Jó vai dizer: a mão que abre a ferida é a mesma mão que ata a ferida. O profeta Osés também profetiza: eis que eu te atrairei para o deserto e lhe falarei ao coração. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Dependendo da situação, a prisão, o vale, o deserto não é para a morte, mas é para Deus recalcular a tua rota. Pega na mão desse crente que está ao teu lado, vai, sacode ele e diz: esse ambiente não foi o teu inimigo, não foi inveja, não foi olho gordo, foi Deus que te trouxe dizendo: volta. O povo de Israel está engodado pelo seu eu, está engodado pela sua idolatria, mas ao invés de Deus excluir o povo, Deus abre a porta de Babilônia para dizer: eu vou te amassar em Babilônia para você. Sentindo a graça de Deus aqui. Tem alguém dizendo: Deus, eu vou morrer nessa danada, agora é vida, eu estou te trazendo de volta. Ouça, eu gosto de um provérbio que vai dizer assim, ó: a vara da disciplina livra o coração da criança da insensatez. Deus é amor, mas é um pai que disciplina. Então, quando Deus permite que Onésimo vai para dentro de uma prisão, Deus está dizendo: Onésimo, essa disciplina não é para te matar, é para te fazer viver. Porque o texto diz que o pai só disciplina quem ele. Não vai a palavra. Eu prefiro ser um Davi disciplinado por Deus do que ser um Saul sem disciplina, mas rejeitado por Deus. Alguém está no deserto, alguém está na prisão, está olhando e está dizendo: meu Deus, aqui é o fim da linha, que vergonha, não tem mais para onde ir. Deus está dizendo: é melhor a minha disciplina do que a minha rejeição. Você está sendo gerado, diga comigo, gerado. Só que todo aquele que é gerado tem um tempo para ser gerado, até mesmo na disciplina. Agora vem a parte boa da mensagem. Faz assim quem está do teu lado. Eu já estou caminhando para encerrar. Olha para esse crente e fala assim: toda disciplina em Deus tem data de começo, já com data marcada para o fim.
Jeremias e vai dizer: olha, profetiza para o povo, serão 70 anos de cativeiro babilônico. Deus já dá data. Então quando Paulo diz: eu gerei a Onésimo, Paulo está dizendo: esse ambiente para a vida de Onésimo já começou com data de validade. E quando termina, olha o que Paulo diz: eu o envio de volta a ti. Aos pastores que estão aqui comigo, que já tive que pastorei, e aos que lideram, como já teve o privilégio de eu liderar, vocês há de ouvir comigo que quando a ovelha chega machucada, a gente tira os espinhos, a gente tira os carrapichos, a gente cuida, se precisar for, a gente carrega. E quando a ovelha está boa, produzindo, a última coisa que a gente quer fazer é o quê? Despedir a ovelha. Porque é essa hora que quem discipulou vai colher os frutos do seu discipulado. Paulo está dizendo: eu gerei Onésimo, qual a ideia? Ele era inútil, mas agora ele é o quê? Peraí, não está dando mais trabalho, está dando frutos. Então quando se dá frutos, não quer enviar, quer que fique. Só que Paulo está dizendo: eu o estou enviando de volta. Peraí. É compreensível dispensar gente que dá trabalho e não frutifica. Isso é bíblico, tá? Porque às vezes a gente fala assim: não, se não dá trabalho tem que deixar assim mesmo. Que Jesus vai dizer: olha, todo ramo que está coligado a mim tem que dar fruto. O que dá fruto, meu pai poda para que dê mais fruto. E quem não dá fruto, o que meu pai faz? Porque não dá para ficar ligado na videira sendo inútil. Dá fruto. Então às vezes é até compreensível quando se despede alguém que só quer fazer tumulto no meio da congregação dos justos. Só que esse não é o caso de Onésimo. Era inútil, mas agora ele é o quê? Ora. Mas por que Paulo está dizendo: eu estou enviando de volta? Eu perguntei ao seu Espírito Santo: por quê? Eu quero compartilhar com você. Sabe o que Paulo está mandando de volta? Que Paulo está dizendo assim: Onésimo, você até agora, até esse momento, você mudou. Você voltou para o centro da vontade. Está gerando frutos. Só que você está com pendências. Volta e resolve as tuas pendências. Fruto não ausenta a responsabilidade de resolver pendências. Paulo está dizendo: Onésimo, volta e resolve as pendências, porque passado mal resolvido, mais cedo ou mais tarde grita. E quando grita, grita como arma de condenação na mão do inimigo. Volta! Porque quando nós falamos de chamados, vou falar no plural, pastora, não vou falar só no artigo feminino, vou falar no artigo masculino também, porque os homens estão igual a mulher canané aqui, comendo nas minhas caras do seu filho. Quando nós ouvimos chamados para romper, o que nós pensamos? Vamos romper para uma nova estação, para um novo tempo. Vamos avançar, vamos caminhar. Mas o que fazer quando romper não é ir para frente, é voltar e resolver? Paulo não está dizendo vai, Paulo está dizendo. E nessa noite o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra para você. É noite de você romper com o seu ego e voltar para o centro da vontade de Deus. Volta. Aí é que o negócio pega. Porque parece até romântico, né, dizer que essa volta é linda, mas ela na prática ela não é. Porque imagina, vamos entrar na história. Ele é um escravo fugitivo que foi gerado na prisão de Paulo. Só que a lei diz, preste bem atenção. A lei diz, fica comigo, a lei. A lei diz assim, ó: se o escravo em fuga for pego, capturado, o que ele vai receber será um castigo para lhe deixar à beira da morte. Morrer ou não será questão de sorte, para que ele sirva de exemplo para os demais escravos. Peraí, não é tão simples para Onésimo voltar. Porque se Onésimo volta e é capturado,
o homem semear, certamente ele. Então Onésimo semeou fuga, e pela lei ele vai receber castigo. Sim ou não? Então quando Paulo diz volta, não é tão simples voltar, porque Paulo está pedindo algo que a lei condena. Só que Paulo está dizendo, já que você quebrou o princípio, resolve a quebra do princípio, volta. Onésimo podia escolher fugir de novo, sim ou não? Mas Onésimo aceita voltar, porque isso é o que gerar na prisão faz. Alinha o caráter e recalcula a rota. Pega na mão de quem está do teu lado, por favor. Olha para esse crente e me ajude a pregar. Diz para ele, eu sei que esse deserto, esse vale, essa prisão doeu demais. Agora pergunta para ele, valeu a pena? Valeu a pena? Claro que valeu, não na visão natural, mas na visão espiritual. Você já não é mais quem você era antes. Caráter alinhado, princípios alinhados, está transformado. Então ele já não é mais aquele Onésimo que fugiu da casa de Filemão. Ele é um Onésimo amadurecido pelas prisões. E o que ele decide fazer? Voltar. Porque aquele que é transformado não calcula as custas da perda, mas calcula as custas da obediência. Ele não vai calcular o que vai perder, ele vai calcular o que precisa cumprir. Obediência. Volta. Só que sabe o que me chama a atenção? Primeiro, duas coisas que me marcam na volta de Onésimo. É que quando ele volta, ele não vai voltar sozinho. Existia alguns homens nessa época que ganhavam a vida se escondendo nos caminhos para capturar escravos fugitivos e entregar aos seus senhores por uma recompensa. Paulo sabia disso. Então, na mesma época que Paulo escreve a carta a Filemão, é a mesma época que Paulo escreve a carta aos Colossenses para a igreja em Colosso. Aí, se você for ler as cartas aos Colossenses, você vai ver que lá no final, nas saudações finais, Paulo vai dizer assim: eu estou enviando esta carta por meio de Tíquico, e com ele a Onésimo. O que Paulo está fazendo? Está pegando alguém com autoridade, portando uma palavra para referendar a segurança da volta de alguém. É Paulo dizendo para Onésimo: Onésimo, já que você decidiu obedecer, você não vai voltar sozinho. Eu vou enviar alguém para garantir o seu caminho de retorno. E quem é esse alguém? Não é qualquer pessoa. É um homem referendado, de boa aparência, de boa palavra, respeito e posicionado na sociedade. Porque se alguém quiser te capturar, ele será a voz da liberdade. Pega na mão desse crente que está ao teu lado, por favor, me ajude. Diz: se você decidir obedecer, Deus está levantando gente portadora da palavra para referendar essa volta. Então olha só, não se espante se você vê Tíquicos referendando o retorno de Onésimos. É porque a visão dele não está no que eles foram, está no que eles serão. Por isso que eu gosto de quando quando Deus vai usar a boca do profeta Isaías para falar sobre o povo. Povo, vocês foram escravos de Babilônia? Foram. Vocês foram humilhados? Foram aprisionados? Foram. Mas agora passou. Já que passou, lá vai Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que eu faço uma coisa nova. Pega na mão desse crente que está do teu lado, por favor, e diz: não se prenda ao passado de alguém, que Deus já fez tudo novo. É só isso? Não. Segunda coisa, eu encerro. Pastora Ju, eu vou fazer igual lá na igreja. Eu sou da Shekinah de Xerém. Meu pastor Ananias, ele é desse tamanho. O que meu pastor não tem de tamanho, tem de unção para a glória de Deus. E lá funciona assim: quando a mensagem tá boa, é só se a mensagem estiver boa. A gente fala assim: eu tô caminhando para encerrar. A gente faz assim: quem já foi na Shekinah sabe. Vou testar aqui, pastora. Gente, eu tô caminhando para encerrar.
Foi uma desculpa só para beber uma água. Ouça. Segunda coisa que vai acontecer na vida de Onésimo quando ele volta. Diga comigo, ele não voltará com as mãos vazias. Paulo senta, pega uma carta. E no versículo 19 ele mesmo diz: eu estou redigindo isso de próprio punho. Paulo começa escrevendo uma carta dizendo assim: Filemão, recebe Onésimo de volta. Só que não mais como escravo. Gente, vem comigo. O que Onésimo queria a todo custo? O que ele queria a todo custo? E o que Paulo está entregando para ele? Porque quando eu me submeto ao caminho da obediência, o céu corresponde me entregando aquilo que eu tanto queria. Eu vou liberar essa palavra, que eu estou sentindo a graça de Deus para liberar essa palavra. Até a noite de hoje tinha coisas retidas no mundo espiritual a respeito de nós. Só que porque você decidiu nessa noite se submeter ao caminho da obediência, Deus está liberando aquilo que estava retido. Aí Paulo começa: recebe-o não só como escravo, mas como irmão, na carne como também no Senhor. Paulo está dizendo: olha, ele não vai ser livre só na sociedade, ele vai ser livre também dentro da igreja. Agora ele é irmão, ele não é escravo. Só que não dá, presta atenção, não dá para alguém receber a liberdade quebrando a lei, porque senão essa liberdade se torna ilegítima. Tem que cumprir a lei. Então, para que Onésimo quem está ligado já entendeu isso aqui. Para que Onésimo seja livre, ele precisava pagar a sua dívida e comprar a sua liberdade. Só que Paulo sabe que Onésimo não tem condições disso. E aí como é que faz? Torna ele livre de forma ilegítima, ou cumpre a lei e ele fica livre? Ou permanece escravo? Paulo vai cumprir a lei. Coloca o versículo 18 para mim. E se ele te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Sabe o que Paulo está dizendo? Onésimo vai ser livre, não vai ser livre de maneira ilegítima, vai ser livre dentro da lei. Ele não tem capacidade de pagar a dívida e nem comprar a sua liberdade. Então eu vou assumir essa dívida em seu lugar. Filemão, põe na minha conta. Aí talvez você esteja aqui nessa noite pensando: Onésimo tinha uma carta e tinha Paulo, e o que eu tenho? Uma carta também. Eu vou te dizer como a carta de Onésimo foi escrita: um papiro, uma pena, uma tinta preta e as mãos de um homem falível chamado Paulo, que ele mesmo vai dizer: de todos os pecadores eu sou o maior dentre vós. Só que a nossa carta foi escrita de um jeito diferente. A saber que o que foi usado não foi papiro, não foi folha de ofício, nem folha de caderno. A saber o que foi usada foi madeira, uma madeira na horizontal e uma madeira na vertical. As mãos que escreveram a nossa carta não são mãos falíveis, mas são as mãos que a Bíblia vai dizer alfa e ômega, princípio, meio e fim. Aleluia. O primogênito da criação. A nossa tinta não era preta, não era verde, não era amarela, não era azul. A nossa tinta era vermelha, chamada sangue do Calvário. E esta carta foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Aleluia. Eu preciso liberar essa palavra. Alguém esteja aqui dizendo: Esté não dá mais tempo, Esté eu perdi, Esté é fim da linha. Só que a carta está dizendo: em Cristo todas as coisas são feitas novas. Pega na mão desse crente que está ao teu lado, vai, sacode ele dizendo: volta. Tem uma carta escrita. Esta carta
pastora Juliana, essa carta não foi escrita para gente boa, não. Eu costumo dizer que a graça, ela é escandalosa. A graça é um escândalo. Porque esta carta, ela não foi escrita por meritocracia. Ela não foi escrita para quem merecia alguma coisa. Eu não consigo falar da graça e ficar indiferente diante dela. Porque quem muito foi amado, muito ama. A culpa coloca sobre nós um peso de omissão para nos fazer acreditar que não há mais tempo de viver o que Deus tem para nós. Só que essa é a graça da graça. A graça implanta a esperança de recomeçar mais uma vez, ou melhor, de começar pela primeira vez. E eu não posso te enganar. A desobediência, a omissão, as fugas, de fato geram alguns prejuízos. Eu não posso ser omissa a tal ponto de dizer, não gerou nenhum prejuízo. Gera marcas sim, pastora Priscila. As fugas, a desobediência, as nossas rebeliões colocam em nós algumas marcas e algumas perdas. Só que qual é a graça da graça? É que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus a tal ponto de Deus virar para o povo que desobedeceu, caiu, mas se arrependeu. Deus vira e diz, olha, e eu vos restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Deus também vira para o povo e diz, a glória dessa segunda casa será maior que a primeira. Por quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Pega na mão desse crente que está ao teu lado. Estou assistindo a graça de Deus. Sacode ele aí, vai, sacode ele aí, vai. Olha para ele e diz, hoje é dia de romper com as suas omissões e voltar para o centro da vontade de Deus, porque Deus vai restaurar os anos consumidos pelo gafanhoto. Fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Eu estava sentado ali. Eu não gosto de dizer em nome de Deus aquilo que Deus não disse. Eu tenho muito temor quanto a isso. Mas eu preciso liberar esta palavra para alguém aqui nessa noite. Eu não sei quanto tempo você perdeu nas suas omissões. Eu não sei quanto tempo você perdeu nas suas fugas. Mas o Senhor está dizendo que se você voltar para o centro da vontade de Deus, Deus dará aceleração aos teus passos. E você crê que você viverá em meses o que você não viveu nos últimos anos? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, que eu preciso orar por você. Primeira pergunta que eu faço, eu preciso fazer, que é minha responsabilidade. Alguém em nosso meio que é um escravo fugitivo que saiu da mesa do seu Senhor. Talvez um dia você já esteve na congregação do justo, já foi chamado de filho, mas você se afastou, saiu, e hoje está comendo das migalhas que caem da mesa de Satanás. Só que Deus não entregou o seu filho para que você fosse chamado de escravo, mas que fosse chamado de filho de Deus. Então o primeiro convite que eu quero fazer nessa noite, eu quero orar por você que talvez nunca aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Ou talvez em algum momento você até reconheceu Jesus, mas foi você que quebrou essa aliança. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, ainda tem lugar na mesa para você. Então eu pergunto a alguém em nosso meio que quer se reconciliar com Cristo ou reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Se tem, por favor, levante a sua mão onde você está, que eu quero orar por você agora nesse momento. Todos nós somos crentes confessados em Cristo Jesus? Glória a Deus. Segundo convite que eu faço, continue de olhos fechados. Eu quero falar com você que é filho. Se assentou na mesa, está sentado na mesa, mas fugiu. Deus não te impediu, porque a mesma mão que não fecha a porta para o onésimo que quer fugir,
é a mesma mão que não fecha a porta para o filho pródigo que quer voltar. Então talvez nessa noite você é filho, tem vocação, tem dom, tem chamado. Eu sinto a presença de Deus aqui. Obrigada, Jesus. Mas as suas fugas e as suas omissões, essa vontade, sabe? Porque estar submetido na autoridade do Senhor é muitas vezes não saber como será o seu dia de amanhã. E às vezes a ansiedade de querer controlar tudo nos tira do centro da vontade de Deus. Eu estou falando com filhos aqui que a ansiedade tomou conta de você e talvez você se equivocou nas suas escolhas e nas suas decisões. Eu estou falando com filhos aqui que abandonaram o chamado, que abandonaram o ministério. Eu estou falando com filhos aqui que a dependência te trouxe um pavor em algum momento porque você não sabia como seria o seu dia de amanhã. E aí talvez de forma equivocada e imatura, você pensou que do seu jeito seria melhor do que do jeito de Deus. Só que aí você se encontrou na prisão e a prisão te gerou a tal ponto para você entender que maturidade é depender de Deus mesmo que eu não entenda nada. Maturidade é depender de Deus mesmo. Eu costumo dizer que maturidade cristã é a fé de você subir uma escada sem ver os degraus, confiando que Deus vai garantir cada degrau da sua subida. Então talvez por meio da sua imaturidade espiritual, você quis governar as coisas do seu jeito, fazer as coisas do seu jeito, e agora Deus está olhando para você e está dizendo: é tempo de voltar. Enquanto eu oro, o Espírito de Deus fala no meu coração que tem pessoas que abandonou a mesa de oração dizendo: eu nunca mais vou voltar. Tem pessoas que abandonou o dom dizendo: eu nunca mais vou exercer. Há pessoas aqui que entraram decididas em abandonar sua família, e Deus está dizendo: é para voltar. Tem gente que se mudou de cidade, mudou de endereço, dizendo: eu nunca mais vou voltar. Só que Deus está dizendo: é hora de você romper com o seu eu e voltar. Porque no caminho da volta, Deus vai liberar aquilo que você tanto queria. Se essa palavra é com você e você quer ter uma atitude de obediência nessa noite e dizer: Senhor, eu vou voltar para o centro da tua vontade. Eu não sei como é que se chama o centro da vontade de Deus para a tua vida. Eu sei como se chama para a minha vida. Eu costumo brincar que a minha vontade era ser médica. Hoje eu faço licenciatura de matemática. Nada me vê uma coisa com a outra. Mas eu dou aula para o fundamental e é tão incrível quando a gente está no centro da vontade de Deus, porque eu tenho um aluno que o arroba do Instagram dele, pastor Marcelo, é @macumbinha. E quando eu entrei lá, ele falou assim: nós tiramos todas as professoras, nós vamos te tirar também. E eu fui lá para dar aula para ele. Não fui para pregar, fui para dar aula. Só que quando a gente está no centro da vontade de Deus, exercendo a nossa vocação, o reino de Deus é manifestado. E quando foi na semana passada, a gente já está chegando quase no final do ano, o @macumbia, que curte tudo meu, vê tudo no meu Instagram, comenta tudo, aí veio para mim e falou assim: ô professora, quero te fazer uma pergunta. Eu falei: fala comigo. Ele: será que um dia eu vou ser pastor? Aí eu: meu filho, com toda certeza. Ele: porque você não é aquelas crentes chatas, né, que fica falando que eu tenho que deixar de ser macumbeiro. Você nunca falou para me deixar de ser macumbeiro, mas eu vejo todas as suas pregações. Será que um dia eu vou pregar igual você? Está no centro da vontade de Deus. Desculpe te dizer, mas é uma verdade. Deus vai frustrar os teus sonhos para que você viva os dele. Então talvez você seja esse filho que Deus te queria num lugar, mas você escolheu outro que era mais cômodo para você. Você está entendendo, tá, gente? Não precisa desenhar mais não, né? Então se é com você, essa palavra, eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse sua mão direita ao seu coração, como um ato de coragem, dizendo: Senhor, eu estou voltando. Eu não sei para onde você está voltando. Enquanto eu oro, eu vejo bocas proféticas se levantando e voltando a profetizar. Deus está falando comigo. Profetas que não profetizavam há muito tempo estão voltando a profetizar nessa noite. Você está voltando para o centro da vontade de Deus. Senhor, Pai nosso que estás no céu, a sua igreja está reunida aqui nessa noite. Os teus filhos estão dizendo: eu sou o Onésimo, mas que decidiu voltar. Fui gerado na prisão, mas não vou ficar na zona de conforto. Eu vou voltar para o centro da vontade de Deus. Pai, o que eu te peço nessa noite
não é reaviva a unção, é dar uma porção de unção nova para este tempo. Porque o que olhos viram, ouvido não ouviu e ainda não chegou ao nosso coração as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Para cada um no coração, sinalizando nessa noite: eu estou voltando para o centro da vontade do meu Pai. Eu oro para que o Senhor fortaleça os pés, para que o Senhor fortaleça as mãos, para que o Senhor fortaleça a mente, para que dê sabedoria. Eu ministro a mente de Cristo para que possamos caminhar no centro da tua vontade. E eu quero declarar como profeta: nós estamos no mês de setembro, Senhor. Falta pouco mais de 3 meses para o ano acabar. E talvez até o dia de hoje foi decepção, mas só porque decidiu voltar para o centro da tua vontade, não vai terminar 2025 da forma que começou. Eu abençoo o teu povo, Senhor, e profetizo que hoje aleluia, hoje, Senhor, começa um tempo do teu governo. O Senhor vai governar cada detalhe a partir de hoje. O Senhor vai determinar cada passo a partir de hoje. Eu abençoo a tua igreja na autoridade do teu nome. Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor e que Deus te abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha, esse é o primeiro dia, irmão. É o primeiro dia. Tem amanhã e tem segunda. Meu Deus do céu. Estou impactada com tudo que o Senhor falou para nós nessa noite. Por esse cuidado. Esse cuidado de Deus conosco nessa noite. Muito forte. Várias chaves, várias orientações. Que o Senhor, Ele possa, o Espírito Santo, Ele possa estar lembrando o tempo inteiro sobre tudo que foi falado aqui. No teu coração, na tua mente. Crescendo, vamos dizer: 1, 2, 3.